Muito bem-vindo a todos, sejam muito bem-vindos aqui à nossa rubrica semanal. O meu nome é Henrique Tomé, faço parte do departamento de analistas dos escritórios de Lisboa e vamos aqui, portanto, dar início à nossa rubrica semanal, como vocês certamente que já estão acostumados. O tema que eu hoje trago é referente então à situação atual do mercado e para percebermos se, consoante uma série de indicadores que nós vamos ver ao longo desta apresentação, se temos mais possibilidades de estar perante o mercado bullish ou na eventualidade de surgir um mercado bearish. Antes disso, vamos só aqui ver os principais acontecimentos da semana passada, até porque tivemos aqui alguns eventos bastante importantes, e começando aqui pela reunião da FOMC, que foi realizada na semana passada e foi o principal evento da semana, se não foi o principal evento deste mês. E bom, o que é que então, de forma assim breve, o que é que nós retiramos daquilo que foi dito ao longo da reunião, no fim da reunião? Portanto, a Fed não teve, na verdade, não fez nenhuma alteração, não teve aqui nenhuma alteração na política monetária atual, não houve qualquer intervenção por parte da Reserva Federal na economia. No entanto, as projeções otimistas acabaram por ser o fator mais importante e o único fator, inclusive, na reação que os índices tiveram. Certamente devem-se recordar que, logo após as declarações de Powell, os mercados globais, inclusive, reagiram de forma muito positiva. Vimos alguns dos índices norte-americanos a baterem novos máximos históricos. Vimos o índice alemão também muito positivo, portanto, a manter a boa performance que registou ao longo da semana passada. E, portanto, aqui os índices a ter um impacto muito positivo e a reagirem muito bem às perspectivas otimistas por parte da Fed. Por outro lado, o facto de Powell voltar a frisar ou voltar a não dar tanta importância ao aumento das yields fez com que houvesse porta aberta, salvo seja, para a evolução contínua dos juros da dívida soberana, e nós vimos que as yields na sessão a seguir acabaram por quebrar o máximo dos últimos 13 meses e continuaram a valorizar. Ora, por consequência, causou alguma tensão nos índices, mas poderá essa tensão ser apenas no curto prazo, porque se formos a ver, as yields continuam a níveis historicamente baixos e, portanto, as reações que nós temos estado a assistir nos últimos tempos são também motivados pela conjuntura atual. Não nos devemos esquecer que não só a Fed, não só os Estados Unidos, mas as restantes economias têm-se alavancado muito e têm inclusive comprado muita dívida soberana, e convém, como é óbvio, que não ocorra aqui um aumento de forma muito elevada aqui dos juros da dívida. Como devem calcular, é bastante prejudicial. De qualquer das formas, também não é a questão, não é bem a cotação, é que o juro está a ser cotado, é mais a evolução da yield que tem vindo aqui a preocupar o mercado. Mas aquilo que é importante de retirar da semana passada, aqui da reunião da FOMC, é relativamente às perspectivas otimistas por parte da Fed, que apontam agora para a primavera e verão. Poderá aqui desencadear uma recuperação mais rápida, mais positiva, e também aqui a inflação poderá vir aqui a evoluir, mas dentro das metas que se espera. Por outro lado, no continente europeu, aqui a Volkswagen a ser destaque, portanto, a Volkswagen aqui a ter um papel até relativamente importante na valorização do índice alemão. Na semana passada também coincidiu com as fortes valorizações no índice alemão, portanto, nós assistimos ao DAX a finalmente quebrar o último máximo absoluto que tinha feito, e ao longo dessa semana fez, inclusive, 2 a 3 máximos históricos, depois de ter quebrado essa zona também mais lateralizada no preço. Um dos principais motores, um dos principais impulsionadores foi aqui os títulos da Volkswagen, sendo que reparem que os títulos da Volkswagen representam um pouco mais de 2,7% do índice alemão, mas
as valorizações, quer seja aquelas quer seja as ações que estavam cotadas no índice alemão ou as ações que estão cotadas na bolsa norte-americana, valorizaram mais do que 50%. Portanto, estas valorizações foram essencialmente motivadas pelas previsões também bastante otimistas de que a empresa tem para os próximos tempos, nomeadamente no setor dos veículos elétricos, híbridos e também os plug-ins. Portanto, aqui o grupo Volkswagen, a Volkswagen aqui a avançar que quer ser o principal concorrente da Tesla e, inclusive, ultrapassar a Tesla na venda de veículos. Portanto, a Volkswagen tem aqui um dos pontos que tem aqui a seu favor, é o facto de não só ser um grupo bastante grande, como é óbvio, mas também o facto de ter muito mais historial, tem muito mais experiência no setor automóvel do que a Tesla. Portanto, a Tesla, por muito pioneira, por muito inovadora que tenha sido, não tem tanta experiência como a Volkswagen e o seu grupo. Portanto, aqui a ser um fator a nível de concorrência, que é aumentar um pouco a concorrência neste mercado e aqui o mercado a reagir muito bem a estas notícias. Por outro lado, e aqui para finalizar, já foi na semana passada, aqui o Banco do Japão a começar aqui a questionar-se um bocado das políticas que têm sido adotadas nos últimos anos. Ora, na sexta-feira, o Banco do Japão anunciou a sua redução na participação em ETFs do Nikkei 225 e o Nikkei 225 acabou por reagir em forte baixa, portanto, logo após a decisão do banco. No entanto, aqui ao longo aliás, para além disso, temos também aqui o facto de as metas, os objetivos das yields também ficarem um pouco mais alargadas, mas aqui o programa económico, o AB Economics, que foi adotado, portanto, pelo antigo primeiro-ministro, que entretanto depois abandonou o cargo também por motivos de saúde, mas que foi adotado pelo antigo primeiro-ministro em 2012, em que avançou então com nesta nova política económica. Política essa que a curto prazo teve efetivamente resultados, mas que a longo prazo vem-se a verificar que não é assim tão sustentável como se podia prever. E, portanto, começa aqui o banco e membros do banco aqui a questionarem sobre a viabilidade desta mesma política económica, e aqui também o Nikkei 225, depois da última decisão por parte do banco, aqui também a ser colocado sob pressão. Portanto, aqui o Japão a ser alvo de foco aqui devido aqui às políticas monetárias e políticas económicas que tem vindo aqui a adotar. Avançando aqui para o nosso tópico da semana, portanto, eu vou aqui referir vários indicadores, ou vários gráficos aqui com indicadores, com várias métricas, e percebermos quais é que são aqueles que poderão ter aqui uma maior aproximação com aquilo que se está a passar no curto prazo e também a longo prazo. Portanto, vamos ter aqui várias perspectivas, começando aqui por olhar para o sentimento, para o índice de sentimento aqui no mercado. Conseguimos ver e aliás, se isto fosse assim tão linear, seria fácil de calcular em que fase é que nós estamos neste momento, mas conseguimos ver que pelo menos há aqui duas grandes barreiras no qual nós agora estamos, já estivemos mais próximos, mas continuamos aqui bastante próximos. Reparem que sempre que aqui o índice atinge aqui a faixa, o limite superior de 1%, e quando atinge o limite inferior de 1%, são sempre sinais, portanto, aqui quando começam a divergir tanto nestes pontos extremos, começam aqui a dar sinais de venda ou de compra. Portanto, o facto do índice já ter atingido aqui esta zona poderá ser um fator de risco. No entanto, isto apresenta também algum delay, mas é aqui o primeiro índice que nós vemos. O outro é o preço em relação ao crescimento do PIB. Portanto, reparem que se olharmos para o gráfico de baixo, nós temos aqui dados, portanto, desde 95, e reparem aqui, 1950, desculpem, 1950, e reparem aqui que ao longo aqui deste historial nós temos aqui algumas correlações, sendo que essas correlações acabam por ter algum delay e poderão aqui não ser assim tão coerentes como aquilo que
que possa aqui indicar. Mas notem que estamos aqui em máximos em comparação com os últimos anos e, portanto, aqui poderá também causar alguma pressão no mercado. Olhando aqui para o preço em relação também ao PIB, portanto, conseguimos ver que aqui a correlação acaba por até ser, portanto, até ser um bocado mais fraca. Portanto, reparem que o preço no gráfico de baixo, portanto, o primeiro gráfico a contar do fim, reparem aqui que o preço oscila aqui durante estas cotações, mas que acaba por não ter um peso assim tão notório, aliás, não é assim tão fácil, porque a amplitude da variação que existe aqui ao longo desta escala é muito vasta e, portanto, acaba por ser um bocado difícil de ver, de limitar os sinais aqui. No entanto, claro que em pontos extremos facilmente conseguimos verificar quando é que surge aqui a correlação depois com o índice, com o S&P neste caso, mas aqui a não oferecer portanto, muitos sinais, na verdade, é um indicador que é bastante vasto e não conseguimos retirar assim grandes dados, e acaba aqui também deviation de 2 anos, a média, acaba aqui por também nos dar dados muito semelhantes aos dados anteriores. Portanto, reparem que a variação também é bastante extensa. O preço também, aqui as evoluções acabam por se tornar até bastante lateralizadas. Portanto, há dados momentos em que há maior reação nos índices, aqui utilizando o S&P como referência, mas acaba por não ser muito fácil de perceber, portanto, assim num contexto mais geral, qual é o catalisador que motiva essas mesmas depois reações no mercado. Olhando aqui, este acaba por ser um indicador até bastante interessante, aqui a média do drawdown, portanto, aqui das quedas de 2 anos, acaba por ser até bastante interessante, porque reparem que o gráfico a partir dos 0.8 acaba aqui por dar já sinais de que a correção pode estar para terminar e poderá começar a surgir. Sendo que também, naturalmente, esta métrica acaba por apresentar aqui algumas incoerências, mas de qualquer das maneiras há sempre aqui a possibilidade, portanto, de termos aqui os 0.8 como ponto de referência para começar, nestes casos, a ver o mercado mais numa situação em que o drawdown chegou ao seu limite, ou perto do seu limite. Poderá aqui ser um bom indicador de que a tendência atual, portanto, de alta, possa então retomar. Sendo que quando o gráfico ultrapassa aqui a barreira, a faixa dos 0.8 e baixa aqui para os 0.7 ou até mais abaixo, acaba por significar ou traduzir-se aqui em períodos de maior correção, nos quais também depois, por consequência, acabam por se traduzir em períodos onde a recuperação é muito maior. Falando aqui em recuperação, portanto, utilizando aqui esta métrica do Rally a 1 ano, que é das médias, conseguimos ver que acaba por não nos dar assim uns insights muito grandes, porque até conseguimos facilmente verificar que neste momento o gráfico está aqui em máximos históricos e até os valores anteriores acabaram por não se revelar assim muito coerentes com o índice. Por outro lado, se olharmos aqui numa perspectiva mais longínqua, há 2 anos, conseguimos ver que é um pouco mais preciso e que, à medida que se aproxima aqui dos 1.8, acaba por haver aqui a chance de haver uma maior probabilidade de correção. Reparem que estamos muito próximos aqui da marca dos 1.8 e, portanto, poderá aqui também ser o fator de risco, poderá aqui impulsionar novas correções. Olhando aqui para a relação da dívida e com o crescimento do PIB, portanto aqui naturalmente que estamos em máximos históricos, acaba por não ser novidade e nem sequer dá para apanhar, aliás, nem sequer dá para ser um fator que cria aqui surpresa, mas as recentes políticas acabam aqui por também impulsionar bastante, mas acaba por naturalmente ser aqui um fator de risco. Reparem que a faixa dos 3%, portanto, acabava por ser o limite
no qual o preço, mesmo aqui no pico das recentes crises, aqui esta relação não conseguiu ultrapassar, e nós neste momento já estamos aqui em máximos históricos, portanto, a atingir a marca dos 4%, e portanto isto aqui poderá causar alguma pressão vendedora nos índices norte-americanos. Agora, olhando aqui para estas métricas que acabam por não ter, portanto, em termos de correlação, acabam por ficar um bocado aquém das expectativas, mas podemos aqui olhar. Reparem que a relação aqui dos preços, que os lucros acabam aqui por não ter um grande impacto, portanto, correlacionando com o índice, com o S&P novamente, acaba aqui por não ter um grande impacto, portanto, aqui não conseguimos estabelecer uma relação muito próxima. Mesmo a relação entre preço e vendas acaba também por não ter uma grande correlação, aliás, até acaba por nos dar sinais até menos conclusivos do que a métrica passada. De qualquer das formas, isto acaba por esta métrica acaba por ser até mais útil no que diz respeito à evolução do PIB do que propriamente aqui dos índices. Por outro lado, temos aqui, para finalizar também, portanto, o mercado de opções, que este sim acaba por ser bastante interessante, sendo que acaba por nos dar bons insights a curto prazo, e a longo prazo acaba por se tornar até acaba por nos dar poucas informações. Mas a curto prazo é muito, muito útil. Reparem aqui que quando há aqui picos de volatilidade aqui no mercado das opções, acaba por se traduzir também em maiores correções no mercado dos índices, e nós a longo prazo acabamos por não conseguir gerar nenhuma ideia aqui com base no volume de transações por opções. Portanto, mas a curto prazo acaba por ser um bom fator e acaba por dar aqui algumas perspectivas em torno da aversão ao risco que os investidores têm. Olhando aqui para o sentimento dos investidores, conseguimos ver que também está bastante misto, acaba por não se traduzir assim, acaba aqui por não dar aqui para concluir assim nada de muito especial. De qualquer forma, nós conseguimos ver que, e é curioso que mesmo o mercado esteja aqui em máximos históricos, reparem que o índice não está a marcar períodos de euforia, portanto até está aqui dentro do patamar normal, portanto entre a faixa dos 0.4 aos 0, ou menos 0.2, acaba aqui por estar no patamar normal. Portanto, o facto do mercado estar bastante alto até não se traduz aqui num sentimento mais eufórico no mercado. Para esta semana, os principais eventos serão aqui à volta dos PMIs. Os PMIs que, portanto, várias economias ao longo desta semana vão aqui divulgar os seus dados. Relativamente aos PMIs industriais e também de serviços, notem que começa aqui a surgir uma divergência até relativamente grande entre os PMIs, os dados norte-americanos e os dados europeus, e isto acaba aqui por poder também ser um fator de risco. Não se devem esquecer que os PMIs representam, no caso dos Estados Unidos, portanto, 80%, os PMIs de serviços acabam por representar 80%, 20%, desculpem, da evolução do PIB, portanto tem aqui um peso bastante importante, e os setores de serviço acaba por também ser um setor que é preciso estar a acompanhar com atenção. Repare também que a evolução tem sido, portanto, a maior parte dos casos já temos aqui, já recuperámos aqui dos níveis, aliás, em todos os casos, já recuperámos aqui os níveis pré-pandemia. No entanto, os últimos dados acabaram por apresentar aqui uma ligeira recuperação. Vamos ver se estes dados retomam aqui ou se dão aqui continuidade à recuperação, um movimento crescente, também à medida que grande parte das economias têm vindo aqui, de certa maneira, a aliviar um pouco das restrições, e já não estamos a assistir a restrições tão severas. Por outro lado, para finalizar, temos então novamente a inflação aqui a ser destaque nos Estados Unidos, e temos aqui o índice de preços a vir aqui a ser destaque, e que será divulgado na sexta-feira em conjunto também com mais dados da inflação. Portanto, é expectável que agora na primavera e até ao verão
que comecemos aqui a assistir a uma recuperação gradual da inflação e, portanto, se isso acontecer, acaba por ser um bom cenário e também um bom fator para que acabe por aliviar alguma tensão que temos vindo a assistir ao longo do mercado. E bom, da minha parte é tudo. Resta-me desejar-vos a continuação de uma boa semana. Muito obrigado por terem assistido e até para a semana.